Irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja conosco nessa manhã, amém? Enquanto o pessoal vai colocando os slides ali, eu peço para os irmãos abrirem o texto da Palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 1. E nesse texto nós meditaremos no seguinte tema: o teodrama das Escrituras e o meu lugar exato no meio dele. Esse teodrama ele tem vários nomes diferentes, também é chamado de metanarrativa, ou também a grande história, e essa é a grande história das nossas vidas, a vida de cada um de nós. Só que o que nós veremos, de acordo com o texto da Palavra de Deus, que é inspirado por Deus, útil para o ensino, nós veremos que o nosso lugar não é no lugar central nessa história, nessa grande história, mas nós temos um lugar específico nesse meio. Então, João capítulo 1, nesse primeiro momento, nós leremos apenas dos versículos 15 até o 18, mas nós leremos até o 34, até o final dessa aula, tá bom? Então, João capítulo 1, versículos 15 até o 18 nesse primeiro momento, e eu estarei lendo na Nova Almeida atualizada. Ela é um pouquinho diferente, mas você pode acompanhar na versão que você achar melhor. Diz assim a palavra de Deus em João capítulo 1, dos versos 15 até o 18. João dá testemunho a respeito dele e exclama: este é aquele de quem eu dizia, ele vem depois de mim, mas é mais importante do que eu, pois já existia antes de mim. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça, porque a lei foi dada por meio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está junto do Pai é quem o revelou. Pai, a Tua palavra foi lida e nós pedimos que o Senhor trabalhe no nosso coração para a Tua honra e Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Para iniciar aqui a nossa aula, descontraindo um pouquinho, e eu vou pedir a participação de vocês aqui, levantando a mão, simplesmente, tá bom? Quem aqui gosta de ler livros? Quem gosta de ler livro aqui? Levanta a mão, por favor. Só para ver a média do povo brasileiro aí, porque o povo brasileiro, em média, não gosta muito de ler, tá bom? Mas beleza, obrigado. Quem aqui gosta de ver filmes e séries? Quem gosta aí? Ó, a galerinha aqui na frente está em peso, tá? Eles gostam, mas o pessoal gosta aí também. Quem gosta mais de filme? Mais de filme. E quem gosta mais de série? Tá, ó, série já cai um pouquinho a média aqui do pessoal, né? E aqui, quem gosta de histórias agora? Histórias no geral. Histórias no geral. Tá bom, gente. Beleza. Obrigado pela participação de vocês, tá bom? Eu, particularmente, eu gosto muito de história e principalmente de filme. Eu gosto muito de filme. Essa semana eu estava em casa, né? A gente tem uma semana por semestre para dar um descanso e também adiantar as tarefas e também pegar as tarefas atrasadas lá no seminário. E eu peguei para poder descansar um pouquinho e assistir uma série de filmes que eu nunca tinha visto, que eu tenho quase certeza que a maioria de vocês aqui já assistiu, ou pelo menos conhece o que é a série Rocky Balboa. Eu peguei para ver essa série de filmes, que é lá de 1970, tá? Nossa, eu fiz assim, né? Eu sou de 2000, gente, tá? Então, lá de 1970, para mim, esse filme é antigo. Lá de 1970, eu assisti o Rocky 1, o Rocky 2, o Rocky 3, ainda falta mais uns para aí, né? Porque eu sei que tem um monte. Mas eu gostei bastante, né? É um clássico. E para quem nunca viu, Rocky ele é um lutador, ele é um lutador amador ali, né? Ele tem algumas lutas ali dentro da cidade, e aí cai uma oportunidade na mão dele, como uma luva, né? Uma luva de boxe ali. Cai como uma luva na mão dele, para poder lutar profissionalmente contra o campeão mundial de peso pesado de boxe, que é o Apollo Creed, né? Esse é o primeiro filme, tá bom? Então ele cai essa oportunidade na mão dele, e ele aproveita. E spoiler do primeiro filme, ele ganha, tá bom? E, na verdade, ele não ganha. Ele empata ali no final, aí depois nos outros filmes vai continuar essa história, tá bom? Além desse filme, eu e a Débora, nós pegamos também para assistir uma série de filmes recentes que se chama John Wick. Esse eu acho que não é todo mundo que conhece, mas John Wick, ele é uma saga de filmes que ele é um mercenário aposentado, e aí ele sai da aposentadoria para poder ter a sua vingança, porque a esposa dele tinha falecido, tinha dado um cachorrinho para ele, mataram o cachorro dele, e agora ele sai em busca de vingança. Tá? E aí a série de filmes mostra ele contra o mundo inteiro para poder fazer essa vingança dele.
Por que eu estou falando tudo isso para vocês? Porque as histórias, filmes, séries, histórias até em quadrinhos ou livros, todos eles têm um padrão, que é a história ela tem esse padrão, né? Toda boa história tem um certo padrão nessa narrativa. Primeiro, o personagem principal ele é apresentado. Esses dois são os personagens principais, mas é apresentado. E aí vai mostrar o antagonista dele, aquele vilão, alguma coisa assim, os coadjuvantes, os melhores amigos, a esposa, os filhos, a família ali e tudo mais. E aí a história vai se preocupar em demonstrar, e aí ela gasta bastante tempo com o problema que acontece. Porque toda a história precisa ter um problema para você ficar interessado. Poxa vida, né, eu já fui cativado pelo personagem principal e eu preciso que ele resolva esse problema, porque ele está com um problema nas costas. Né, ele tem isso para ser resolvido. Então aí ele reúne os personagens coadjuvantes, ele vai lá e treina, no caso do Rock Balboa ele treina, né, ele faz isso, faz aquilo. E aí a gente tem um conflito, um desenvolvimento, até chegar num ponto, um clímax, né, o ápice do filme, da série, da história. E geralmente nós temos o fechamento, que é a resolução desse conflito. Né? Então desde o começo do filme você espera que isso aconteça. E aí chega no final do filme, os clássicos eles vão resolver todo esse problema. Alguns eles vão estender por 3 filmes, por 3 livros, até resolver o problema e tudo mais. E aí, todos esses fatos eles vão acontecendo nos filmes e tudo mais, e toda boa história que se preze, por exemplo, Os Vingadores, 007, ou qualquer coisa que você pensar aí, ele vai ter esses elementos. Alguns muito claros, outros mais escondidos, mas eles vão ter esses elementos. Quando nós olhamos para as Escrituras, nós vemos esses elementos também presentes. Vemos que nas Escrituras temos muitas histórias. Histórias de personagens caricatos, de guerreiros, com sangue, com espada, com traição, com morte. E nós estudamos os 2 livros de Reis lá com os adolescentes, e é muito claro, muito presente, que se fizesse uma série ou um filme de 1ª e 2ª Reis, o filme ia ser bem pesado, assim, porque tem traição, é vó matando os netos, é filho matando a mãe, é um monte de coisa assim. Só que tem esses elementos. Tem um personagem, tem um inimigo, tem um povo, tem alguma coisa assim, tem um problema e tem a resolução do problema. A gente vê esses padrões. Quando nós lembramos de Noé, por exemplo, ele era um personagem peculiar para a época. Eu fico imaginando as pessoas olhando para Noé e falando assim, vixe, esse aí é o louco da arca, né? Ela tá inventando uns negócios para fazer. Ele era diferente de todas as outras pessoas, mas ele é um personagem ali. Tá bom? Se a gente olha para Sansão, por exemplo, ele era extremamente forte, ele ia ser chamado, sei lá, de troglodita, o Hulk de hoje, né? Então nós temos tudo isso presente. No texto que nós iremos estudar hoje, nós temos uma personagem bem diferenciada, muito peculiar, muito diferente do que isso, né? Porque isso aí é uma das cenas assim do Rock, mas bem diferente de tudo isso, de qualquer personagem que a gente está acostumado a ganhar, a bater e a tudo mais. Tá bom? Então, hoje, quando nós formos estudar a respeito do teodrama das Escrituras, sobre esse drama bem profundo das nossas vidas, eu quero que você pense que a Bíblia ela não deixa de ser um livro de histórias. Mas, diferentemente dessas histórias que nós estamos vendo aqui, ou qualquer outro livro de histórias fantasiosas, onde são coisas inventadas, diferente também de qualquer livro e filme baseado em fatos reais, a Bíblia, todas as informações dela, todas as histórias, todas as pessoas que aparecem ali são reais, aconteceram de verdade, são verdadeiras, existiram de verdade. E além disso, todas as histórias não formam um compilado de várias micro-historinhas. Também mas apenas contam uma história. A Bíblia, como todo bom livro, tem um começo. Nós temos a criação, é o começo da história. Se você abrir em Gênesis capítulo 1, a gente vai ver isso. Toda boa história tem um começo, e aqui nós temos a criação também, onde Deus cria todas as coisas perfeitas, perfeitamente equilibradas. Porém, se você virar poucas páginas da sua Bíblia, você vai ver já o problema apresentado. O problema é a queda. Gênesis capítulo 3, nós temos a narrativa da queda, onde o pecado entra no mundo,
A raça humana, que até então é a personagem principal nessa história, ela se corrompe com o pecado, ela cai, ela desobedece a Deus que havia os criado. E aí a gente está vendo ali o Antigo Testamento e todas as narrativas do Antigo Testamento, todos os livros históricos, poéticos, proféticos, eles se encaixam ali dentro para desenvolver tudo isso. É o desenvolvimento da história até chegar no ponto central, no ápice, na redenção. A redenção é o terceiro ponto dessa história, onde Cristo Jesus, o Filho de Deus, ele se encarna. Nós lemos o texto hoje, ele subsistindo em forma de Deus, ele não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Ele assumiu a forma de servo e veio para morrer em nosso lugar. A morte e a ressurreição de Cristo Jesus é o ponto central dessa história, mas não é o último ponto, porque aqueles que são salvos em Cristo Jesus têm uma viva esperança de uma consumação. Então nós temos a criação, o começo, a queda, o ponto de quebra de expectativa. Poxa vida, como será que vai se desenvolver essa história? Nós temos o ponto central na redenção e agora a esperança, que é a consumação, o fim dos tempos, o apocalipse, a volta de Cristo Jesus. Esses são os 4 pontos principais da sua vida. Não é de uma simples história que nós lemos para as crianças dormirem. Não é de uma história alheia à nossa vida. Essa é a história da nossa vida. E hoje a proposta de hoje é encaixarmos a nossa vida em algum lugar dessa linha do tempo aí. Exatamente sobre isso que nós veremos, o teodrama das Escrituras. Isso você precisa ter muito claro na sua mente. Se alguém perguntar, mas a Bíblia ela conta várias histórias diferentes, você responde, não, é apenas uma história. É apenas uma história. Criação, queda, redenção, consumação. No texto proposto para a nossa aula, e eu peço que você deixe ele aberto para nós caminharmos um pouco com ele, nós temos muitas informações a respeito de 3 personagens dessa história. Primeiro deles, João Batista. Nós estudaremos a vida e o que ele disse ali a respeito dele mesmo. Em segundo lugar, nós veremos a respeito de Jesus Cristo, e ele sim é a personagem principal dessa história. Em terceiro lugar, nós veremos onde eu e você nos encaixamos em tudo isso. O nosso lugar diante dessa grande história. Em primeiro lugar, então, João Batista, ele vai dizer que ele é aquele que aponta o caminho. Olha o versículo 15. João dá testemunha a respeito dele e exclama, este é aquele de quem eu dizia, ele vem depois de mim, mas é mais importante do que eu, pois já existia antes de mim. Aqui já temos o nosso personagem apresentado, e o nome dele é João. Não é o mesmo João que escreveu o livro, por mais que eles tenham os mesmos nomes ali, mas é o João que era conhecido como João Batista. Nos outros evangelhos nós vemos que João, ele era uma personagem bem peculiar e aqui eu trouxe algumas características dele para vocês. Primeiro, ele era descendente de sacerdotes, ele vinha de uma linhagem sacerdotal, mas ele não havia, diferentemente dos sacerdotes, ele não havia sido instruído nas escolas sacerdotais e tudo mais. Em segundo lugar, ele era enviado por Deus, mas ele não tinha autorização dos rabis ou das autoridades ali, ele não tinha licença dos principais sacerdotes, e ele se declara enviado por Deus. É um cenário semelhante a Moisés ou a Elias, que eles foram chamados por Deus no deserto para poder pregar a mensagem do Senhor, com uma mensagem para Israel. Em terceiro lugar, ele clamava no deserto. Ele não aparecia nas sinagogas nem nos pátios do templo, onde comumente ensinavam os escribas, os doutores, os sacerdotes, mas ele clamava no deserto, também semelhante a Moisés e a Elias. Em quarto lugar, as multidões o ouviam. O povo de Jerusalém e das zonas rurais adjacentes, eles se reuniam em torno a onde estava João Batista, em grandes multidões para ouvi-lo. Em quinto lugar, ele tinha um traje peculiar. E aí, com esse traje, ele desdenhava das vestes macias e dos mantos confortáveis e elegantes da época. Ele pregava em uma roupa do deserto. Era um traje de pelo de camelo, amarrado com um cinto de couro. Não era comum ter esse tipo de coisa. Mas seus trajes, eles não eram irreconhecíveis. O pessoal conhecia, quando olhava alguém que era vestido diferente, eles já lembravam lá de 2 Reis, capítulo 1,
onde a gente vê, por exemplo, Elias, o tesbita, ele era um profeta destemido, cujo lar dele era o próprio deserto. Ele era conhecido, o texto vai dizer, em 2 Reis, capítulo 1, versículo 7 e 8, vai dizer que ele era um homem peludo, com lombos cingidos de um cinto de couro. E aí, por conta disso, as vestimentas rústicas, elas vieram a ser consideradas como característica marcante dos profetas. Então ele não se vestia à toa, assim, não, só porque eu quero ser diferente. Ele queria ser reconhecido como um profeta vindo da parte do Senhor, mesmo que não era reconhecido pelos sacerdotes e escribas dali. E tampouco ele comia igual todo mundo. Ele tinha uma alimentação peculiar, porque ele vivia em um lugar peculiar. Ele se alimentava das coisas que tinham no deserto ali. Ele não comia os pratos de luxo da época, a fartura, mas ele alimentava-se daquilo que o deserto lhe supria, que eram gafanhotos e mel silvestre. Se alguém comer um dia gafanhoto com mel, você me avisa se é bom, tá? Porque eu não vou arriscar não, tá bom? Mas mesmo com toda essa peculiaridade, mesmo com tudo isso sendo diferente, mesmo aonde João chegava, as pessoas falavam, ele é diferente, ele está fazendo alguma coisa diferente. Ou nós iremos até o deserto onde João está, porque nós queremos aprender um pouco mais sobre ele, sobre o que ele tem para dizer. Mas mesmo com tudo isso, ele sabia que isso não valia de nada. Ele sabia que todas essas características que pertenciam a ele não valiam de nada, porque ele tinha um propósito específico: apontar o caminho. Ele deixava tudo isso de lado para cumprir o propósito do qual Deus tinha chamado ele. João, nessa história, ele é o personagem ativo, mas ele sabe que ele não é o personagem principal dessa grande história. Ele sabe que o único propósito da vida dele é apontar para a personagem principal que está chegando. Esse é o propósito da vida dele. Mas olha que curioso, e agora a gente vai ler um trecho um pouco maior aqui. A gente vai recorrendo aqui ao texto, olhe bem o texto agora que nós iremos ver bastante. Versículo 16, ele vai apontar já, ele se preocupa em mostrar o propósito da vida dele. Porque todos nós, versículo 16, porque todos nós temos recebido da sua plenitude graça sobre graça. Porque a lei foi dada por meio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Aqui ele já está apresentando quem é o personagem principal aqui. Ninguém jamais viu Deus. O Deus unigênito que está junto do Pai é quem o revelou. João vai dizer que esse personagem tem plenitude, graça sobre graça, tem toda a verdade, viu a Deus, é filho de Deus e é o próprio Deus. É Jesus, como o próprio João, ele deixa claro para nós no texto. Mas, por mais que João Batista ele se preocupava em apontar o caminho não para as características físicas dele, e nem do que ele estava fazendo, ainda tinha gente querendo olhar para João e não para a mensagem de João. Olha a partir do versículo 29. Este foi o testemunho de João quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para perguntar: quem é você? Chegaram nele e perguntaram: quem é você? Olha a resposta dele. Ele confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Cristo. As pessoas estavam esperando esse Cristo, mas ele fala: eu não sou o Cristo. Versículo 21. Diante disso lhe perguntaram: quem é você então, já que você não é o Cristo? Você é Elias? Ele disse: não sou. Então perguntaram: você é o profeta? Ele respondeu: não, não sou. Disseram-lhe então: diga quem é você, para podermos dar uma resposta àquele que nos enviaram. O que é que você diz a respeito de si mesmo? Povo chato, né? Perguntaram várias vezes para João: quem é você? Você é profeta? Você é o Cristo? E naquela época o povo esperava pelo Cristo, pelo prometido, pelo esperado, desde Gênesis 3,15. As histórias do Antigo Testamento apontavam para esse Cristo e existia essa tensão, essa expectativa. Quem será que vai nos libertar? O povo esperava, desde quando o pecado entrou no mundo, desde o começo do teodrama, o Salvador do mundo, aquele que esmagaria a cabeça da serpente. E aqui, meus irmãos, existia uma expectativa maior ainda, porque fazia 400 anos que Deus não falava um A para o seu povo. Ficou quieto, calado. E aí, do nada,
vem João Batista no deserto e fala: preparai o caminho do Senhor. O reino de Deus está próximo. Aí vem aquele que eu não sou nem digno de desamarrar a sandália. O povo ficou louco. O que é isso? Deus está falando conosco de novo? Através de um profeta? Então quem é esse? Será que ele não é o Cristo? E aí João Batista aparece falando de um monte de coisas a respeito do reino de Deus. Está batizando todo mundo com água. O pessoal começou a achar que ele era o prometido, que ele era o Cristo. Mas a resposta dele foi bem enfática, não foi? O que ele falou? Eu não sou ele. Não sou o Cristo. E aí eles ficaram batendo na tecla. Quem é você então? Fala alguma coisa a respeito de você. E aí João responde: já que vocês querem que eu fale a respeito de mim, olha o que ele responde no versículo 23. Então ele respondeu: eu sou, agora ele está falando dele, eu sou a voz do que clama no deserto, assim como disse Isaías, endireitem o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Ele mesmo apela para Isaías e fala assim: sabe aquilo que Isaías profetizou há 700 anos atrás? Então, eu sou esse, mas eu sou esse que vem anunciando: endireitai o caminho do Senhor. Mesmo quando perguntam quem ele era, se existia algo sobre João que valesse a pena falar, João responde que ele não é ninguém. Ele é aquele que veio para preparar o caminho do Senhor. Ele veio somente para preparar o mundo para a chegada do Messias. Como uma trombeta que soa quando o rei se aproxima na cidade. Quando o rei chegava na cidade, trombetas e sinos faziam barulhos para o rei entrar na cidade. João veio para fazer o quê? Ele está vindo. Ele está vindo. Ele está vindo. Vamos continuar lendo. Os sacerdotes e os levitas, eles ficaram intrigados com a vida de João. Ainda, e no versículo 24 diz assim: ora, os que haviam sido enviados eram do grupo dos fariseus. E perguntaram a João: então por que você batiza, se não é o Cristo, nem Elias, nem o profeta? O que você está fazendo aqui então, João? Já que você não é ninguém, o que você está fazendo? João respondeu no versículo 26. Eu batizo com água, mas no meio de vocês está alguém que vocês não conhecem. Ele vem depois de mim, mas não sou digno de desamarrar as correias das suas sandálias. E aí a narrativa, como uma narrativa muito boa, ela se localiza onde ela está acontecendo essa cena. Essas coisas aconteceram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. João estava lá tranquilo e chegou um monte de gente para poder questionar ele o que ele estava fazendo. E aí João ele fala: eu só estou preparando o caminho do Senhor. Só estou apontando o caminho. Só que o povo que está ali perguntando para ele continua a focar na vida dele. E João constantemente fala: não sou eu, é ele. Aponta o caminho que está chegando. Esse não vai batizar com água, mas vai batizar com o Espírito Santo, que é muito maior do que eu mesmo. João ele tem plena certeza de que ele não é o personagem principal dessa história. Ele tem plena convicção disso. Ele sabe o seu chamado, que é apontar o caminho. Então a história, ela dá um pulo, um salto mesmo, né? Como se fosse um corte ali no filme, ela dá um salto para demonstrar o que mais importa. A partir do versículo 29, nós vemos Jesus Cristo, o caminho. João era aquele que apontava o caminho, mas Jesus Cristo, ele é o próprio caminho. Olha a partir do versículo 29. No dia seguinte, está vendo o salto aí na narrativa? Ali eles não terminaram de contar aquele dia. Não mostrou que João foi dormir, ou sei lá, não está nem aí para isso. Mas a narrativa, o autor ali, João, o evangelista, ele vai dizer o seguinte: no dia seguinte, vendo que Jesus vinha em sua direção, João disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele a respeito de quem eu falava quando disse: depois de mim vem um homem que é mais importante do que eu, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas vim batizando com água a fim de que ele fosse manifestado a Israel. Em outras palavras, eu imagino a felicidade de João falando: é ele, ele chegou. Sabe o que eu venho fazendo com vocês há um bom tempo?
sabe, batizando, falando a respeito dele, que vai vir depois de mim, é ele. Ele está aqui agora, ele chegou. Não é sobre mim, não é sobre o que eu faço, é sobre o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O prometido, o esperado, aquele enviado por Deus, sabe aquele que vocês estavam esperando? Então, ele chegou. Ele que vai tirar o pecado do mundo, que vai pisar na cabeça da serpente, é ele. Eu fico imaginando a felicidade dele, mas ao mesmo tempo falando assim, tá vendo? É sobre ele que eu estou falando. Não é sobre mim, é sobre ele. E aí o propósito da vida de João, que era apontar o caminho, e agora o caminho está com ele mesmo. Fico imaginando, o propósito da vida de João era apontar o caminho, e agora o caminho estava do lado dele. E o texto vai nos mostrar as características desse personagem principal. Primeiro de tudo, João vai dizer que ele é o Cordeiro de Deus. E no Antigo Testamento, quando nós vemos essa imagem cordeiro, nós vemos vários lugares onde isso aparece. Primeiro, quando Abraão ele vai sacrificar o seu filho Isaque, e aí era uma prova de Deus ali para Abraão, e Deus vai lá e provisiona um cordeiro. E esse cordeiro morre no lugar de Isaque. Nós vemos isso. Um substituto de Isaque. Isaque é salvo por aquele cordeiro. Depois, quando Deus vai libertar o povo da escravidão do Egito, o que cada família precisa fazer? Sacrificar um cordeiro, pegar o sangue dele e passar nas portas, passar nas madeiras das portas ali. O cordeiro sacrificado. Um cordeiro tinha que morrer, o sangue tinha que escorrer. Para o primogênito dos judeus, eles não morrerem. Quando a lei é instituída, o cordeiro é o sacrifício necessário para a expiação dos pecados, para os pecados serem perdoados. Um cordeiro, detalhes, um cordeiro sem manchas, sem ossos quebrados, sem defeitos, ele tinha que ser perfeito. Um cordeiro. Quando João diz, ele é o Cordeiro de Deus, e ele ainda acrescenta, que tira o pecado do mundo, João está dizendo o seguinte, sabe todos os cordeiros que foram oferecidos, que foram sacrificados, aqueles que vocês até hoje levam lá no templo? Então, ele é o Cordeiro de Deus. Todos aqueles sacrifícios apontam para ele, para Jesus Cristo. Ele é a substituição perfeita. E quando nós lemos nas Escrituras, diante da realidade do pecado, o salário do pecado, morte. Se alguém peca, sangue precisa ser derramado. Sangue precisa ser derramado. Se nós pecamos, eu tenho certeza, só de olhar para a cara sua, que você é um pecador, que você é um miserável e merece a morte. Só que o Cordeiro de Deus tira o pecado do mundo. Ele vem para substituir o nosso lugar nessa pena de morte. Jesus, o Cordeiro, ele vem para morrer pelos nossos pecados. Esse é o grande centro da grande história que nós estamos vendo. Esse é o ponto central. Tudo o que acontece antes disso preparou o povo para esse momento. E tudo o que acontece depois disso é por conta desse momento. Nós vivemos, existimos e nos movemos porque Cristo Jesus veio para perdoar os nossos pecados, para morrer em nosso lugar. É por isso que nós estamos aqui hoje, juntos, adorando ao Deus verdadeiro, porque o Cordeiro de Deus tirou o nosso pecado. João aponta para essa primeira característica, essa missão, morrer pelos pecadores, eu e você. Mas tem mais características. João vai dizer também que ele é o Filho de Deus. Vamos ler o trechinho final agora do nosso texto, versículos 32 até o 34. E João testemunhou dizendo, vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse, aquele sobre quem você vir descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu mesmo vi e dou testemunho de que ele é o Filho de Deus. Creio que todos conhecem aqui o episódio, a narrativa do próprio batismo de Jesus. Que foi batizado e assim que ele foi batizado, desceu uma pomba do céu e uma voz foi escutada. Esse é o meu Filho amado, em quem eu tenho alegria, em quem eu me aprazo.
João, ele está falando aqui, ele falou, eu vi isso acontecendo. Eu estou dando testemunho para vocês, eu escrevi, está vendo aqui, ó? Eu vi que ele é o Filho de Deus, porque o próprio Deus me disse. O próprio Deus me disse. A narrativa está lá em Lucas 3, que vai dizer o seguinte: ao ser todo o povo batizado, Jesus também foi batizado. E aconteceu que, enquanto ele orava, o céu se abriu, o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba, e do céu veio uma voz que dizia: Tu és o meu Filho amado, em ti me agrado. João está contando exatamente o que ele viu, sem detalhes exagerados. Ele contou isso. Ele viu que ele é o Filho de Deus. E quando nós olhamos um pouco mais para frente para o livro de João, João Evangelista, nós vemos que ele é o caminho a Deus, o único caminho a Deus. O próprio Jesus, um pouco mais para frente no seu ministério, vai dizer, João 14,6, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O próprio Jesus, ele tinha plena consciência de quem ele era. Ele era o Cordeiro de Deus, ele era o Filho de Deus, ele era o único caminho ao Pai. João tinha essa consciência. Jesus tinha essa consciência da sua missão, do seu propósito, de quem ele era. Será que nós temos essa plena convicção de quem é Jesus Cristo? João, ele estava apontando para esse caminho, o único caminho. Então, quando João dizia, ele é o Cordeiro de Deus, ele estava dizendo, é através dele que nossos pecados são perdoados. É através dele que nós nos achegaremos a Deus novamente. Não é através de nenhum outro. Esse é o único sacrifício que vai limpar os seus pecados. E Deus não tolera pecado. Então, se não for por ele, não é por ninguém. Se não for por Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, o Filho de Deus, o único caminho a Deus, não é por ninguém. Esse é o personagem principal. Não João, não os fariseus, não os escribas, não as pessoas que estavam sendo batizadas ali. É o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus, o caminho. E agora já partindo para os finalmente, e eu gosto muito dessa parte final da aula, porque nós veremos o que tudo isso tem a ver conosco. Onde nós estamos nessa história? Onde será que nós nos encaixamos em tudo isso? Primeiro de tudo, o que eu queria dizer é que a grande história, ela continua. Ela não parou ali. Essa é a grande história que nós já vimos no começo. Mas aquela história que começou no Éden, com a criação, ela não parou por ali, ela não acabou ainda. Todas as histórias da Bíblia, todas as escrituras, todas as palavras, estão todas aí dentro. Entre a queda e a redenção, está todo o Antigo Testamento ali, inteirinho. Todas as histórias, Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Davi, Salomão, todos estão ali. João, ele está um pouquinho ali antes da redenção, porque ele preparou o caminho do Senhor, mas já está no Novo Testamento. Todos os livros e cartas do Antigo Testamento, do Novo Testamento, se encontram ali, um pouquinho depois da redenção. E nós, a gente já está na consumação? Não, nós não estamos ainda. Então nós estamos ali, mais ou menos. Tá? Em algum ponto daquela história, entre a redenção, entre o sacrifício de Jesus Cristo e a segunda volta do nosso Senhor, nós estamos em algum ponto dessa história. E nós não sabemos ao certo, faltam quantos anos? Nós não sabemos porque isso está guardado ao Pai, assim como nós vemos nas Escrituras. Nós temos visto na sala com os adolescentes, a gente tem visto a respeito de Apocalipse, né? Nós temos visto a consumação ali. E eu ensinei várias vezes, eu falei várias vezes a respeito dessa grande história, porque é a nossa expectativa, é a nossa esperança, mas nós não sabemos quando vai acontecer. Mas o que nós sabemos, baseado nas Escrituras, é que nós fazemos parte dessa história. Inclusive, você sabia que você está na Bíblia? Não está o seu nome escrito lá, mas na oração sacerdotal de Jesus, lá em João 17:20, Jesus ele está orando ao Pai e ele vai dizer o seguinte:
não rogo somente por estes que estão aqui junto comigo, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra. Jesus em vida, enquanto ele estava aqui, ele ainda está em vida, né, gente? Mas enquanto ele estava aqui na terra, ele orou por cada um de nós. Porque nós somos esses que estamos crendo em Jesus Cristo, depois dessa redenção, por intermédio da palavra do Senhor. Nós estamos aguardando a consumação de tudo. O grande apocalipse, o ato final dessa grande história, desse teodrama que nós estamos vendo. Nós estamos aguardando o grande ato final. Então nós estamos ali. Só que é um grande alerta, assim, um grande mesmo, porque no slide vai estar bem grande. Essa história não é sobre você. Não é sobre você. Nossa, Natan, mas eu sabia disso. Não, mas sabe quando você está no seu trabalho e você acha que com seus esforços você vai conseguir uma carreira profissional melhor, ou você vai conseguir ter dinheiro para sustentar a sua família? Então, não é sobre você. Não tem nada a ver com você isso. Você não é o personagem principal dessa história. Mesmo que nós façamos parte dela, essa história não é sobre nós. Deus é o grande escritor dessa história, onde Cristo Jesus é o ponto central. O Cordeiro de Deus é o personagem principal. Sabendo disso, meus irmãos, você não pode de jeito nenhum viver uma vida para você. Você não pode achar que com os seus estudos, com a sua faculdade, com o seu trabalho, com a sua família, você está construindo uma história legal, ou a história da sua vida. Não, eu olho para trás, eu vejo a história da minha vida. Quando nós vemos a respeito do teodrama das Escrituras, nós vemos que a história não é sobre nós. Tudo que nós fazemos, o motivo de nós existirmos, cada palavra que você fala, cada atitude que você toma, não é sobre você. Não é para você ou para os seus filhos ou para os seus pais. Não é sobre você. Nós não fazemos. O motivo de nós existirmos e da nossa história, que está dentro dessa história, o motivo de nós existirmos não é para nós mesmos. Não é para a sua história ser boa. Seus estudos não são para você, são para Deus. Seu trabalho não é para você, é para Deus. Deus está escrevendo essa história e Ele usa a sua vida para escrever essa história. Para a redenção, o ponto central, para Cristo Jesus ser propagado. Não para o seu nome ser conhecido. Seu nome não precisa ser conhecido nessa história. Nós temos nas Escrituras vários nomes ali, não é? Nós temos vários nomes escritos. Só que temos muitos outros que se passam ali. Que a Bíblia nem se preocupa em colocar um nome dela. Na grande história da vida, gente, você é só mais um aqui. Nossa vida não passa de 100 anos, não passa de 80 anos, como diz Eclesiastes. Nós somos pó, poeira, passamos muito rápido. Se a nossa vida se limita a apenas essa vida aqui, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Nós somos os infelizes que vivemos apenas para sermos esquecidos. E a grande crise do nosso século hoje é exatamente essa. Eu quero viver uma vida para ser lembrado. Eu quero que meus filhos lembrem de mim como um bom pai, como uma boa mãe. Eu quero ser lembrado no meu escritório e tá lá uma sala com o meu nome lá, né? Porque eu fiz grandes coisas para a minha empresa. Ou eu quero ser um grande patriarca na minha família, eu quero ter vários filhos, netos, bisnetos. E eu quero até, não sei, né, qual que é o sonho do pessoal aí, mas que o meu nome esteja no sobrenome da minha família. Não sei. Às vezes você quer que o seu nome seja conhecido nesse mundo. Mas quando olhamos para essa grande história, nós vemos que ela não é sobre nós. Ele está escrevendo essa história.
Nós somos personagens secundários nessa grande história. Eu não quero que você ache que você é insignificante. Nós não somos insignificantes nisso. Porque a última coisa que eu quero trazer aqui é que nós temos uma missão muito clara de apontar o caminho. Deus nos chama, filho, você é meu filho agora, eu te comprei com sangue. Você é importante, sim, para Deus, mas a história não é sobre você. Você faz parte da grande missão. Você tem a missão de apontar o caminho, de mostrar para as pessoas quem Cristo é, o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus, o único caminho a Deus. O único caminho a Deus. Assim como João, que ele tinha plena consciência de que não era o personagem principal da história dele, sempre que perguntava alguma coisa sobre ele, ele jogava para outra coisa. Se alguém chegar hoje e perguntar para você quem você é, eu gosto de fazer essa pergunta para os adolescentes, porque eles ficam meio assim, mas eu não sei quem eu sou ainda e tudo mais. Tá tudo bem, tá bom? Mas agora a gente tem que responder isso. Eu sou aquele que aponta o caminho para o Senhor. Eu não sou o protagonista na minha história. A vida não é sobre mim. A grande história, isso, gente, essa grande história, esse teodrama das Escrituras, ele, por mais que o mundo afora, ele olha para a Bíblia e fala assim, não, isso aqui é um livro de contos, histórias, né? História para boi dormir. Isso é a história do mundo inteiro. Acreditando você ou não, é a história do mundo. É a história da humanidade. Deus escreveu essa história e Ele vai completar essa história. Mas nós temos um papel importante, que é apontar o caminho. O que muda na sua vida, então? Já encerrando a aula, o que muda no dia a dia da nossa vida? Pare de viver para você mesmo. A vida não é sobre você, então para de viver para você mesmo. Para de tomar atitudes egoístas. Para de fazer isso. Porque a vida não é sobre você. Deixe os seus desejos de lado. Deixe os seus sonhos de lado. E aqui, às vezes, você fala assim, nossa, mas eu não posso ter sonhos na minha vida, eu não posso ter sonho de ter um carro, uma casa, uma família, eu não posso ter esses sonhos. Se o seu sonho não for a volta de Cristo Jesus, você não pode. Porque senão você vai ser a pessoa mais infeliz de todos os homens, porque você vive apenas para cá. Se a sua maior vontade na vida não for a volta do Senhor Jesus Cristo, a consumação dessa história, não vai servir de nada o que você tem construído aqui. Nada, porque daqui a gente nada leva. Mas você vai viver infeliz. Infeliz. Porque você está vivendo uma vida para você mesmo. Você precisa viver a vontade do Senhor. A vontade do Senhor nas nossas vidas. E qual é? Apontar o caminho. Você precisa viver essa vida onde outras pessoas olham para você e falam, olha só, quem é esse? Eu não conheço. Eu não conheço o Natan. Eu não conheço o Oscar. Eu não conheço. Por que eu não conheço? Porque ele não vive a vida dele. Ele vive uma vida muito maior do que a vida dele. Ele vive uma vida que aponta para algo maior. O que é esse maior? E aí ele vai te perguntar, quem que é você? Você tem alguma religião? Você faz alguma coisa diferente? Quem que é você? E você vai responder, eu sou aquele que clama no deserto. Não, você não é aquele que clama no deserto. Esse era João. Mas eu sou aquele que aponta o caminho. Eu sou aquele que serve ao Deus vivo. Nós devemos falar para outras pessoas sobre essa história maravilhosa que Deus tem escrito. Uma história maravilhosa que existe uma quebra de expectativa, que é o pecado. Você precisa contar para as pessoas a respeito da criação perfeita, mas também da condenação que entrou no mundo. Você precisa contar para as pessoas que elas carecem de vida porque elas estão mortas. E aí você chega no ponto central, apontando o caminho, que é Cristo Jesus. Porque todas as coisas mudaram quando Cristo entrou na sua vida, quando Cristo entrou na história. Porque aí a gente combate várias pessoas por aí, vários teólogos, hereges mesmo, que falam que Jesus ele não viveu a vida histórica mesmo, ele não pisou no chão. Mas nós cremos nisso, que Jesus ele veio
verdade mesmo, de verdade, caminhou aqui conosco e mudou toda a história. Ele morre pelos nossos pecados, pelos pecados dos seus filhos. Você precisa contar isso para as pessoas. Criação, queda, a redenção em Cristo Jesus, e agora nós não vivemos mais para nós mesmos. Nós vivemos numa expectativa. Venha o teu reino, Senhor. Seja feita a tua vontade, não a minha. Às vezes a gente fala isso, né? A gente pede alguma coisa durante a oração e emenda assim, mas se for da tua vontade, Senhor. Mas se for da tua vontade. Se for da tua vontade, o Senhor concretize isso, porque é a minha. A minha vontade é que eu mude de casa, mas só vou mudar de casa se for da tua vontade. A gente ora nesse sentido. Mas eu convido você, e é um desafio mesmo, a não orar desse jeito, mas a orar, seja feita a tua vontade, não a minha, Senhor. E nada mais, parou por aí, entendeu? Eu não quero mudar de casa, eu quero que o teu reino venha. Eu não quero ter muitos filhos, eu quero que o teu reino venha. Eu não quero ter sucesso profissional, eu quero que o teu reino venha. Eu quero que a tua história se concretize. Porque aí, como diz Mateus 16:33, e aí eu encerro a nossa aula de hoje. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E o quê? Todas as demais coisas serão acrescentadas. Esse é o tema, o drama das Escrituras, não é sobre você. Nosso lugar exato no meio dele é como anunciadores dessa grande história. A história das nossas vidas. A história que Deus tem escrito no mundo. Amém? Eu vou abrir agora para alguma consideração que os irmãos tiverem para fazer, alguma pergunta. E aí a gente ainda tem alguns minutinhos. O microfone aqui. Som. Eu, assim, toda vez que eu leio a palavra de Deus, né, eu procuro transportar para os dias de hoje. Quando a gente vê a palavra deserto na Bíblia, a gente imagina só areia. E não. Tinha lugares que o significado do deserto era lugares não habitáveis. Então tinha árvores, tinha plantas, tinha gramas, né? Porque João Batista fala no deserto, mas ele comia mel. No deserto não há mel, né? No deserto não há gafanhotos, mas há um lugar que ele se alimenta de verde. Então, nesse deserto, quando João fala, ele estava num lugar não habitável. E ele estava pregando, mas pregando para um. Logo chegava a 3, depois chegava mais 10, depois chegava a 15, depois chegava mais 20. E isso é o modo que eu vou enxergando, né? E transportando para o dia de hoje, os gafanhotos e o mel são as regalias que o homem está vivendo hoje, comendo, bebendo, casando, dando-se casamento, como lá fala em Noé. Mas o deserto ainda continua em nossa frente. Por quê? O povo está longe de Deus. Eles estão vivendo no deserto, longe da palavra de Deus, abandonando a Deus. Você vê hoje o que estamos vivendo, as gerações novas que vão vindo, ninguém quer saber mais de Deus. Estão vivendo um deserto em si, na sua vida. E nós estamos novamente pregando, né? Trazendo o caminho, que ele fala, trazer o caminho, que é Jesus Cristo, a esse povo que está no deserto. Então eu imagino assim, hoje nós estamos pregando ainda no deserto, né? Que o povo está aí vivendo, estão curtindo a vida, mas pregando no deserto. Nós estamos trazendo. E na igreja é um que se batiza, vem mais 2, vem mais 3, até formar hoje a família em Cristo Jesus. Então é assim, eu vou transportando, né? Não sei se eu até penso demais, mas eu vou transportando para a minha vida no dia de hoje. Então nós estamos dando continuidade à pregação do Evangelho, indicando o caminho. Quem que é? Jesus Cristo. Então quando você está aí fora, no seu trabalho, né? Você está, querendo ou não queira, você está vivendo no meio de um deserto. Um povo sem Deus. Mas nós estamos pregando, só o Senhor Jesus pode salvar, fazendo o nosso trabalho, né, para que o Espírito Santo desça, se ele estiver no livro da vida, desça sobre aquela pessoa e revela, né, abre os seus olhos. Então, assim, eu acho muito interessante, porque você vê hoje a história no passado, e nós estamos vivendo hoje no presente, porque a Bíblia sempre está se atualizando, né? Então, quantos desertos irão ter ainda na nossa frente? Quantos desertos ainda, né? E quantas gerações que vão vir após de nós que vamos
continuar pregando o Evangelho. A gente não pode deixar de parar. É continuar a pregação do Evangelho aí fora, falando do amor de Jesus, que só Ele pode nos livrar da condenação eterna. Então, assim, é o modo que eu procuro trazer para o meu dia de hoje. Mais alguém? Quer fazer alguma contribuição? Uma pergunta? Se não, meus irmãos, um último apelo. Preparai o caminho do Senhor, porque Ele vem.